Seja bem-vindo ao Do Meu Lado, podcast que busca ouvir histórias de pessoas comuns, usuárias de ônibus. Eu sou Jorge Cosme e durante uma viagem de ônibus do bairro das Graças até o bairro de Casa Forte, conversei com o estudante de Direito Murilo Guimarães Correia. Ele contou da vez que visitou o Complexo do Curado, o maior complexo prisional de Pernambuco. Quando saiu de lá, ele nunca mais foi o mesmo. Você está convidado a sentar do lado de Murilo. Boa viagem! Então, eu estou estudando no último período de Direito e aí durante o curso, eu participei de vários projetos, assim, um que eu mais participei, que eu mais toquei foi o Além das Grades, que aí é um projeto que tem lá na Faculdade de Direito do Recife, na UFPE, que busca olhar o cárcere de outra maneira, assim, entender essa questão do cárcere, que é um problema bem grande assim, no país, né? Nós cada dia mais estamos nos tornando um país com mais pessoas presas, assim, então é bem necessário, assim. E a partir dessas nossas pesquisas, dessas nossas buscas através de entender esse sistema carcerário, assim, esse sistema de justiça criminal, a gente buscou visitar o cárcere mesmo, né? Entrar nos presídios, conversar com as pessoas presas, para poder saber delas, assim, né? Não só dos livros, ou das monografias, ou das teses, mas saber delas, o que elas sentem, o que elas acham, o que elas vivem, assim. E uma dessas histórias foi muito incrível, assim, porque a gente estava lá no Pejalb, que hoje o Aníbal Bruno, ele foi dividido em 3 presídios, porque quando ele foi considerado o pior presídio da América Latina, em vez de melhorarem ou destruírem o presídio ou fazer outra coisa, eles dividiram em 3, que aí não ficou mais o pior, ficou os 3 piores, assim. Então a gente foi num desses que é bem pesado, assim, no sentido de superlotação, no sentido de... enfim. E a gente foi num deles e entrou numa cela que o pessoal chama de castigo, assim, mas não necessariamente é porque você fez alguma coisa. Assim, necessariamente você fez alguma coisa de errado com alguém no presídio, mas meio que você vai pra lá. Por vários motivos você vai pra lá. E nessa cela a gente entrou, eu e mais 2 amigas lá do curso, e a gente entrou numa cela que era o seguinte, a cela tinha, eu não sei de metros quadrados assim, mas eu acho que uns 6 metros quadrados, 6 a 10 metros quadrados assim, eu não sei nem a dimensão disso assim, mas era muito pequeno assim, era um quarto, não sei, uma salazinha muito pequena e tinha cerca de 50 homens assim. Então tinham 2 beliches de cimento e neles cada beliche tinha uns 4 homens sentados, umas redes penduradas assim, alguns deitados e o chão coberto de homens e todos eles sentados assim com a gente, assim, conversando, e atrás tinha um cara barbeando o outro assim com uma navalhazinha pequenininha. Alguns conversando aleatoriamente, outros fumando, alguns conversando com a gente, uma coisa bem assim, apesar do local ser muito pequeno, assim, ser totalmente hostil, assim, um cheiro muito forte, né? E a gente vivenciando isso. E aí, num momento desse, né, um que estava deitado numa rede, assim, ele se levantou e o nome dele é Edson, ele começou a conversar com a gente, assim. E pra mim aquilo foi a coisa mais impactante, assim, ao longo do curso inteiro, a coisa que mais me ensinou e acho que na vida, assim, sabe? Porque ele começou a falar do quanto ele... da vida dele, assim, do quanto da dificuldade que ele passou durante a vida, assim, em relação à questão familiar, dificuldade, assim, com os pais e de viver com pouquíssimas condições e de encontrar, querendo ou não, muito jovem assim num crime, uma saída não para viver de luxo, mas para ter o mínimo, assim, para ter o básico, e de como isso foi, cada vez que vai entrando se torna um sistema que vai engolindo ele, assim, e
de como ele falando assim, no sentido de como ele acredita que por mais coisas assim difíceis que ele vive e tal, ele não ficava assim no sentido de vitimização, mas assim, ele entendia que ele tinha feito algo de errado, mas também achava que não era só isso, não só ele também fez alguma coisa de errado, e que mesmo tendo feito algo de errado, será que era preciso passar por tudo isso assim, sabe, também, tipo, por tanta humilhação, tanta desumanização, né? E aí ele questionou muito o sistema de justiça, assim, né? E ao mesmo tempo agradecendo a gente por estar indo lá, questionou assim, o juiz chega, manda 10 anos na prisão, 20 anos na prisão, mas nunca botou um pé numa prisão, não sabe o que é, não sabe para onde vai. E a sociedade inteira, se a gente for pensar, é a primeira a julgar, a condenar, a executar e, se possível, até matar, mas não procura olhar isso com um olhar mais apurado, assim, né? De entender a realidade dessa pessoa. Não é passar a mão na cabeça, mas é entender, assim, todo esse sistema mesmo, assim, que é altamente seletivo, assim. Então, quando a gente olhava lá, assim, entrava lá, era a grande maioria, 99% das pessoas negras, pobres, assim. Então, será que só essas pessoas cometem crimes, ou será que existe uma seletividade, assim, muito grande nesse processo, assim, né? Então, a gente vê isso na violência fora também, nas mortes, assim, né? Tipo, Pernambuco mesmo, a gente discutindo dentro do grupo. A gente foi ver o Pacto pela Vida, assim, essas políticas de segurança pública do governo que apresentam o número de redução, mas apresenta o número de redução de homicídio da população branca, mas nunca apresenta a redução de homicídio da população negra, sabe? E que, por mais que apresentem melhoras assim a um curto prazo, é como botar a sujeira para debaixo do tapete, assim, porque o presídio serve para, como o Racionais diz, né? Esconde o que a novela não diz, assim, né? Esconde o que o sistema não quis e a novela não diz, assim, né? E uma hora isso volta, assim, né? Porque as pessoas estão ali vivendo essa situação totalmente desumana, totalmente degradante, e uma hora elas voltam com que olhar, assim, né? Para a sociedade, né? Se elas já não tinham um olhar muito bom, porque passou por diversas dificuldades e ninguém nunca estendeu a mão, nunca olhou diferente, e como é que ela vai sair depois de passar 10 anos vivendo desse jeito, assim? Então, se a gente não pensar nisso, é a gente mesmo que está se afundando, assim, sabe? Então, a partir dessa vivência, assim, que foi muito marcante, eu comecei a cada vez mais me interessar, assim, por esse tema, buscar mais, assim, entender, estar mais próximo, para que a gente faça algo, né, assim, de positivo, de mudança, né? Acho que ninguém quer viver com violência, acho que ninguém quer viver com morte, mas a gente precisa olhar profundamente antes de soltar um bandido bom, um bandido morto, olhar quem de fato são esses bandidos, assim, né? E deixar essa seletividade, assim, de lado. E mais do que isso, assim, também no sentido de, a partir desse momento também que eu estava entrando no grupo, comecei uma prática dentro do budismo, assim, que me fez abrir os olhos em relação à humanidade, assim, a humanidade das pessoas em geral, assim, a minha própria humanidade, a humanidade das pessoas, assim, de que às vezes você comete erros mesmo, assim. Se a gente for pegar no Código Penal mesmo, todos nós, a sociedade inteira já cometeu diversos crimes e deveria estar preso, assim, sabe? Desde xerox a, sei lá o que, subornar um guarda, enfim, diversos crimes que estão ali tipificados, estão lá no código, mas que não funciona, né? Funciona se o cara roubar qualquer coisa ali, furtar qualquer coisa, mas quem é esse cara, né? Se esse cara entrar dentro do sistema, assim, tiver a configuração, ele entra. Se não tiver, ele sai, assim. Então a gente vê isso de diversas formas, né? Às vezes até situações graves, assim, de tipo, uma pessoa matou a outra, mas porque era rica, porque era branca, tá solto. Enquanto o outro cara, porque tava ali com 5 pedras de crack, ou roubou, furtou um chocolate, ou não sei o que, tá preso há anos. Então, é isso que a gente chama de justiça, assim. E em relação a essa prática budista, assim, me fez olhar, além dessa perspectiva política, assim, social, o ponto de vista humano, né, assim, de que as pessoas são, na verdade, aquilo que a gente olha nelas, né? Tô olhando pra você agora, você não é o que eu digo que é, sabe? Mas a partir do momento que eu lhe vejo,
eu digo que você é. Então, eu posso dar um nascimento, uma visão para você positiva ou negativa, independente do que você fez, assim, sabe? Então, a sua existência para mim vai ser dependente dessa relação. Então, se a gente quer que as pessoas, de certa forma, mudem, a gente precisa olhar esse lado positivo delas. E aí, buscando isso, eu fui olhar outras tradições, assim, tribais, indígenas, assim, e em determinados momentos em que alguém cometia o que a gente considera de crime, ou um desvio, ou um erro, as pessoas reuniam essa pessoa e antes de puni-la, as pessoas olhavam para ela e diziam as qualidades positivas dela, assim, sabe? Tipo, reconheciam essa positividade que existe nela, assim, esse nascimento elevado a ela, assim, olha, você cometeu isso, mas você é uma pessoa tal, você é bom pra caramba nisso, você tal. E aquilo fazia nascer nela o que ela já tinha, assim, só que talvez tivesse escurecida, como todos nós, às vezes, nos obscurecemos com as nossas próprias dificuldades, assim, então... aliado a isso, assim, me deu muita força de saber que existe mudança ali, né? Porque uma pessoa cometeu tal e tal coisa que ela não pode reconhecer aquilo e principalmente sair desse campo de hipocrisia, assim, né? De apontar o dedo, porque toda a sociedade está envolvida nisso, assim, sabe? Então, uma experiência que me abriu muitos olhos, assim, também, de ver também quanto a gente reclama, né? Às vezes da vida, assim. E tem pessoas passando por muita dificuldade e a gente não olha para fora um pouco, assim, para olhar isso, assim, para poder ajudar e agradecer a tudo que a gente tem, mesmo que é pouco, mas pode ser muito mais do que alguém e aquilo pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém, né? Então, foi uma experiência para mim marcante demais, assim, foi uma aula com certeza a maior aula de direito que eu tive ao longo desses 5 anos e uma aula de vida enorme, assim, sabe? Então, sempre que tem alguma coisa eu lembro disso como forma de refletir e olhar de uma maneira mais ampla, assim, tentar olhar de uma maneira mais ampla todas essas questões. Você acabou de ouvir o podcast Do Meu Lado. Em breve, queremos divulgar um e-mail para que nós possamos conversar melhor e você possa também contar a sua história. Se você está acompanhando apenas a versão em áudio, saiba que também temos a versão em vídeo, construída com ilustrações e interpretações minhas de cada história. Procure Do Meu Lado no YouTube. Também temos uma página no Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima viagem.